Lucas capítulo 1, nós vamos ler do verso 67 ao verso 79. Diz assim: Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para a iluminação daqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. João Batista cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Esta é a palavra de Deus. Amém. Os 2 primeiros capítulos de Lucas podem ser lidos como parte de um oratório. Observe comigo os 5 movimentos deste oratório de Natal. O primeiro oratório, a primeira cantata, o primeiro musical de Natal. Isabel, ela começa cantando Beatitude. Nós vimos isso em Lucas 1:42. Em seguida vem Maria, e Maria entoa o Magnificat. Lucas 1, de 46 a 50. Zacarias, ele é o terceiro solista, e ele apresenta o Benedictus, o texto que nós acabamos de ler. Eis que retumba o coral de anjos, ressoando Glória in excelsis Deo, Lucas 2, 14. Daí Simeão finaliza solando Nunc dimittis, Lucas 2, de 29 a 32. E esse oratório, ele é todo entrelaçado com narrativas excepcionais. Eu desafio você a ir para casa hoje, durante a semana, gastar alguns momentos lendo os capítulos 1 e 2 de Lucas, entender a mensagem desse oratório, deste musical de Natal e todas as narrativas que Lucas coloca entrelaçando aqui no meio dessas canções. Por que Lucas faz isso? Lucas é de uma sensibilidade artística impressionante. O Evangelho de Lucas, quanto mais você lê e quanto mais você se detém nele, mais você percebe o quanto Lucas era um homem sensível à vida, às pessoas, aos acontecimentos ao seu redor, ao que as pessoas diziam, ao que as pessoas ouviam. Ele é o evangelista do Espírito Santo, ele é o evangelista que conta a história da igreja em Atos dos Apóstolos e o desenvolvimento do poder do Espírito nos apóstolos, através dos apóstolos e para toda a igreja. Aos olhos de Lucas, o evangelho é musical. Lucas sabe que a mensagem de Cristo, ela não é apenas para ser compreendida pela mente. O Evangelho é para ser celebrado de coração, o Evangelho é para ser entendido, mas o Evangelho é para ser cantado. Natal é a época das luzes, é a época das músicas, mas luzes e músicas em consequência do que se compreendeu do Evangelho. Quando se canta sem compreensão, está se enganado. E quando se compreende, mas não se canta, não se adora. As poesias e as músicas que compõem o oratório de Natal de Lucas, e da forma como Lucas assim o fez, serve para nós estudarmos com cuidado
e para nós cantarmos com entusiasmo. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que precisa ser cuidadosamente estudado e compreendido. O Evangelho que precisa ser entusiasticamente cantado, louvado para a glória de Deus. Antecedendo o solo de Zacarias, neste oratório, nós vimos Isabel cantando. Isabel cantou sobre o estado de bem-aventurança, de felicidade, o estado de bênção, o estado de graça, na vida daqueles que se submetem aos planos de Deus, na vida daqueles que dizem sim à vontade, ao propósito de Deus para eles, e esses então levam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Ela canta. Depois vem Maria. Maria magnificou o Senhor. Maria magnificou o Senhor com conteúdo bíblico, com coração alegre. Maria magnificou o Senhor de toda graça e glória. Mas e Zacarias? Qual é o conteúdo do seu cântico? Que parte tem o solo dele nesse magnífico oratório de Lucas? Que mensagem a música de Zacarias comunica a nós no Natal? Zacarias é interessante, e a forma como Lucas narra é mais ainda. Zacarias, ele executa o cântico dele em crescendo. Ele começa com forte, ele atinge o fortíssimo, e só termina quando ele chega ao molto fortíssimo. Tamanha é a força deste cântico de Zacarias, o cântico na forma crescendo. E como que a gente sabe disso? O texto que a gente leu, do verso 67 ao verso 79, nós lemos a tradução do original que foi escrito em grego. No grego, o cântico de Zacarias, pasmem, ele está composto numa frase só. É uma sentença apenas, uma frase, um cântico cuja letra é composta por essa expressão unificada que vai de forte a molto fortíssimo. Ele canta em tom forte a aliança eterna de Deus. Ele canta em tom fortíssimo sobre o anunciador da aliança de Deus. E ele canta em molto fortíssimo sobre o alvorecer da esperança. Esse é o cântico de Zacarias, o sacerdote do Senhor. Então eu quero, antes de mergulharmos em cada uma dessas estrofes deste cântico de Zacarias, eu quero convidar você a rever comigo a história de Zacarias e de Isabel. O anjo Gabriel deixou Zacarias mudo, sem palavras. Zacarias ficou sem conversar por pelo menos 9 meses, porque a incredulidade dele diante da promessa de Deus de que a mulher dele, apesar de estéril, a mulher dele e ele, apesar de estarem avançados em idade, ela ficaria grávida e ela daria à luz ao filho que se chamaria João. E veio a ser conhecido como João Batista. Mas ele duvidou disso. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Permita-me um parêntese aqui. Muita gente, infelizmente, até hoje, conecta a esterilidade de um casal à maldição de Deus, ou a pecados ocultos e escondidos na vida das pessoas que não conseguem naturalmente ter filhos. Mas quando você olha um texto como esse, por exemplo, você descobre que não é necessariamente isso. O texto faz questão de dizer que ambos, Zacarias e Isabel, eram homens
e mulher, um homem e uma mulher justos, irrepreensíveis e que guardavam os mandamentos. Certa vez, estando de serviço o grupo de Zacarias, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses ela não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Após o nascimento de João Batista, a primeira coisa que acontece é que Zacarias explode em cântico de júbilo, de louvor. Observe o verso 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. A primeira coisa que saiu da boca de Zacarias foi o seu belo cântico de louvor, entoado a Deus. Ele começou em tom forte, fortíssimo e muito fortíssimo. Zacarias disse: louvado ou bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E a seguir, Zacarias apresenta para nós 3 razões pelas quais Deus precisa ser louvado, no Natal e em cada dia do ano. Então eu quero olhar para este cântico, o cântico de Zacarias, e eu quero convidar você a encontrar 3 razões para você louvar a Deus neste Natal. Você não vai louvar a Deus, apesar de que não há nada de errado com isso, mas você não vai louvar a Deus principalmente pela bela família que você tem, pela boa comida que o Senhor te dá, pela saúde, pela igreja. Não, você vai louvar a Deus no Natal, e esta é a razão do Natal, a partir das razões que Zacarias nos apresenta. E a primeira delas é: o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, seu pacto, o seu pacto eterno. Em tom forte, Zacarias começa o cântico dele resumindo a mensagem central do Natal ou do seu cântico. Ele diz no verso 68, louvado seja o Senhor, Ele visitou
e ele redimiu o seu povo. O verbo visitar é muito interessante. Sabe onde esse verbo foi usado de novo na Bíblia? Da forma como ele foi usado em Lucas 1. Abra sua Bíblia em Mateus 25, para você entender o que Zacarias quis dizer quando ele canta que o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Pena que, por ter sido escrito em grego, o Novo Testamento, e nós não somos letrados em grego, male male lemos o português, mas se tivéssemos esse conhecimento do grego e entendêssemos, porque um exercício interessante para quem quer ler e compreender a Bíblia, você tem que tentar entender em que outros contextos algumas palavras foram usadas. E quando a gente observa o verbo visitar em Mateus 25, a partir do verso 42, a gente descobre o que significa visitar e também o que significa redimir. Porque essas palavras, redenção ou Deus redimiu o seu povo, são jargões teológicos muitas vezes incompreensíveis para nós, até para nós que porventura tenhamos nascido em igreja. O que é redenção? Você pensa, é o bairro que tem ali perto do Flamboyant. Mas o que significa redimir? O que significa redenção? O que significa Deus visitar o seu povo? E a gente precisa compreender isso. Para você ter conteúdo, motivos, razão, desejo de cantar no Natal e em todos os dias do ano. Mateus 25, 42. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Jesus está dizendo isso para aqueles religiosos dos dias dele. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Olha o verbo. O propósito da visita foi esse: levar comida para quem tem fome, levar água para quem tem sede, dar acolhida para quem é estrangeiro e se sente um peixe fora d'água, levar roupa para quem precisa se vestir, levar cura para quem está doente, levar libertação para quem está preso. Irmãos, quando eu percebi esse verbo em conexão com Mateus 25, 42 a 43, meus olhos se abriram e eu gostaria que os seus se abrissem. O propósito da visita do Senhor é este: redimir significa libertar-nos da prisão do pecado. E se o pecado não nos aprisiona? Os psiquiatras chamam tantas vezes esses pensamentos que dominam nossa mente, que destroem a gente o tempo todo, de pensamentos intrusivos. E é assim que o pecado faz. O pecado não só penetra nossa mente, fazendo-nos pensar no que não devemos, desejar o que não precisamos ter e não deveríamos ter. O pecado nos faz pensar nessas coisas de uma forma obsessiva, compulsiva. O pecado nos prende. O pecado inclina o nosso coração na direção oposta à de Deus. Por isso que a religião por si só não salva alguém. O Senhor Jesus nos visitou para nos arrancar dessa prisão, para nos trazer cura para a alma e para o coração machucados pelo pecado. O Senhor Jesus nos visitou para nos trazer roupas, para nos vestir com vestes de justiça, para nos tornar homens e mulheres honrados diante da forma como o pecado nos transformou, porque se há algo que o pecado fez em nós, o pecado nos desonra, gente. Olha o que a gente fez com as coisas boas de Deus. A bebida nós a transformamos em alcoolismo. A comida nós a transformamos em glutonaria.
O sexo nós transformamos em perversão. Relacionamentos nós transformamos em jogos de interesse. O pecado desonra o ser humano, o pecado desonra as relações, o pecado nos destrói, nos corrói, e o Senhor nos visita para nos colocar vestes de justiça, para nos honrar. O Senhor nos visita para nos acolher e dizer: a sua pátria não é aqui, não é Goiânia, é o céu. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a essa terra. Aqui, enquanto vivemos, devemos sim viver da forma mais justa possível, abençoando o maior número de pessoas possível, mas com a consciência de que o nosso destino é o céu. Então o Senhor nos visitou para nos acolher, o Senhor nos visitou para trazer água para a nossa alma sedenta de Deus, o Senhor nos visitou para nos trazer comida para o coração faminto da graça. É isso que significa Deus em Cristo visitar o seu povo. Redenção é isso, é o nosso pecado pago na cruz. Jesus morreu em nosso lugar. Sabe por quê? O salário de quem peca é a morte. O que é o salário de alguém? O salário é aquilo que você merece no final do mês trabalhado, é ou não é? Se há algo que o ser humano merece no final de sua vida bem vivida no pecado, é a morte. E assim Deus decretou que seria. Mas aquele que em Cristo deposita sua fé, não morre, passa da morte para a vida. E o que Deus faz na vida deste, que Ele perdoa, que Ele torna justo, Deus veste nele roupas de justiça, Deus vai curando o coração enfermo, Deus vai libertando sua alma aprisionada ao pecado, Deus vai o acolhendo, Deus vai matando sede, Deus vai matando fome. É assim que Deus age quando Ele vem morar no coração da gente. E aí de repente você descobre em Cristo que você não precisa se apresentar de determinadas maneiras diante dos homens, porque o que te importa é a forma como você em Cristo se apresenta diante de Deus. Quando você se sente deslocado na roda de amigos, você se lembra: realmente meu lugar não é aqui, e essas mazelas que os amigos me causam serve para me lembrar disso. Aqui eu sou estrangeiro e Cristo me visitou para me acolher. E quando você sente no corpo o que o pecado vai fazendo na nossa vida, na medida em que envelhecemos, você se lembra: o Senhor me visitou para me curar. Quando você sente fome, sente sede, você se lembra de Jesus e diz: só nele eu tenho água, só nele eu tenho pão, foi para isso e por isso que Ele me visitou. O propósito da visita é redimir o seu povo. E aí na sequência do cântico, volte para agora Lucas 1, a partir do verso 69, e veja que na sequência do cântico, Zacarias vai desembrulhar essa imagem, dizendo algo tremendo. Observe os verbos. Outra dica para você que quer ler a Bíblia, compreendendo-a. Verbos. Procure os verbos, entenda os verbos. Verso 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Amém. Irmãos, a salvação promovida por Jesus, pelo Senhor, eu não sei se você observou, mas ela é poderosa para nos transformar em pelo menos 4 dimensões.
A salvação que Deus produz em nós, ela nos transforma espiritualmente, emocionalmente, moralmente e constantemente. Olha o que diz o verso 74 que a gente leu. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a Deus, para adorarmos a Deus. Então a salvação é poderosa para nos transformar espiritualmente. Ela pega o nosso coração e torna o nosso coração cativo a Cristo. Servo de Cristo, pronto para adorar Cristo. Mas também a salvação do Senhor vai nos transformando emocionalmente, porque o texto diz que a gente faz isso sem medo. A gente vai perdendo medo da opinião pública, do que os amigos pensam sobre o fato de eu ser de Jesus, das opiniões das pessoas. O que o Evangelho faz em nós, o Evangelho vai arrancando de nós o medo, o temor de homens. E quantas mentirinhas brancas a gente solta. A pessoa chega diante de você, por exemplo, e diz assim: ficou bom meu cabelo? Não ficou? Você fala: aham. Por que a gente faz isso? A gente teme ofender, nesse caso, ou machucar, mesmo que sem querer. O Evangelho, quando penetra o nosso coração, ele nos salva de tal maneira que a gente se torna transparente, com graça, verdadeiros com graça. Nós não somos só cheios de graça, nós somos cheios de graça e de verdade, doa quem doer, porque o que importa é a opinião do Senhor, o que importa é que Ele nos resgatou, Ele nos salvou para servirmos a Ele, adorarmos a Ele e não a opinião dos outros. Nós não vivemos para agradar as pessoas no sentido de só dizer o que elas querem ouvir, de só nos comportarmos da maneira como elas não vão nos criticar. Não, a gente serve ao Senhor, e quanto mais servos do Senhor, menos medo dos homens. Agora o texto também diz no verso 75 que isso a gente faz em santidade e justiça. Por quê? Porque o Evangelho, ele nos transforma moralmente. O Evangelho nos separa daqueles que não têm o Evangelho. O Evangelho nos molda à imagem e semelhança de Cristo. Isso é o que significa santidade. De repente nós somos uma peça em estado de polimento nas mãos de Deus. Nós somos homens e mulheres justos, porque o Evangelho vai nos tornando justos com as pessoas. Justos. E o Evangelho faz tudo isso constantemente, porque o texto diz ainda no verso 75, diante dele, todos os nossos dias. Irmãos, a salvação promovida pelo Senhor, ela é poderosa para nos transformar espiritualmente, emocionalmente, moralmente e constantemente. Então, se você chega no fim desse ano, ou chegou num estágio da sua vida onde você diz: chega, não dá mais para viver essa vida, realmente não dá, e você não pode. Você precisa da visita de Deus no seu coração. Você precisa do Cristo que entra na sua alma, que entra na sua vida, faz morada em você e vai transformando suas emoções. E vai inclinando a sua submissão a Deus e não aos homens. E por que Deus faz isso? Por que Deus nos transforma? Por que Deus tem esse compromisso de nos transformar espiritualmente, emocionalmente, moralmente, a todo dia, a todo instante? Por quê? Porque Ele fez uma aliança conosco. Uma aliança eterna. Aliás, a aliança começa desde a eternidade, quando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, concordaram em que os três trabalhariam irrevogavelmente na salvação daqueles que creriam. E aí Deus Pai concordou em dar o Filho como resgate. Deus Filho concordou em entregar-se voluntariamente pelo pecador. João 10, 18.
O Deus Espírito Santo concordou em conceder sua plenitude, sua totalidade de força e poder a Cristo, dando a Jesus em carne poder para realizar o ministério dele na terra. E o Espírito não fez só isso, e o Espírito não concordou apenas nisto. O Espírito também concordou em aplicar todos os benefícios da obra de Cristo aos remidos, depois que o Senhor Jesus voltou para o céu. Desde a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em aliança eterna, num pacto eterno, concordaram que os três trabalhariam para a nossa salvação. E os sinais dessa aliança de Deus foram vistos ao longo da história do povo hebreu. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e todas essas alianças foram prefigurando a nova aliança que o cristão tem com Cristo Jesus hoje. E o benefício da nova aliança que nós temos em Jesus é tremendo, porque a nova aliança traz para nós não só a lei, não só a palavra, e não apenas diz, está aqui a Bíblia, leia, entenda e viva. A nova aliança nos entrega a palavra, e a nova aliança faz mais. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E sabe o que o Espírito de Deus faz? E é isso que a gente celebra todos os domingos quando temos ceia do Senhor. O sangue da nova aliança é o fato de que Jesus, quando morre, Ele compra para nós o penhor do Espírito. O Espírito de Deus vem morar no nosso coração. E sabe o que o Espírito faz em nós? O Espírito começa a gravar em nosso coração a palavra. E aí aquilo que você lê da palavra não é mais apenas interessante, você começa a entender, e não só começa a entender, você percebe que o seu coração sente o desejo de viver aquilo, de cumprir aquilo, e não só o desejo, você descobre que agora você tem força, você tem condições, você consegue ir colocando em prática tudo o que Deus diz. Irmãos, a lei não é má. A lei é boa. Paulo diz que ruim é a nossa carne, o nosso velho homem, a nossa natureza inclinada para o pecado. Ela é que não consegue cumprir a lei, mas quando nós recebemos Cristo, Ele nos envia o Espírito, e esse Espírito começa a nos dar esclarecimento, entendimento, desejo de ser de Deus, desejo de viver conforme a palavra de Deus, e aí de repente a gente se vê com desejo e com condições de praticar a palavra. Ah, só o cristão tem isso. E aí quando Zacarias canta o seu cântico, Zacarias tem em mente essa aliança eterna, ele falou dela. E ele cita de forma especial duas alianças de Deus, a aliança de Deus com Abraão, no verso 73, e a aliança de Deus com Davi, no verso 69. A aliança de Deus com Davi, no verso 69, é para dizer que da linhagem de Davi nasceria e nasceu o Cristo. Do jeito que Deus prometeu, nasceu. E quando ele menciona a aliança de Deus com Abraão, é para mostrar a vitória que Deus dá ao seu povo ao longo dos anos e ao longo da história. Em síntese, meu povo, ao dizer que o Senhor deve ser louvado por causa da sua aliança eterna, sabe o que Zacarias estava dizendo para nós nesse cântico, em tom forte? Zacarias estava nos motivando a cantar a fidelidade de Deus, que não mente e não volta atrás numa palavra sua. Deus é fiel. Nós não damos valor a palavras, a pactos. Sabe por que o casamento é tão desprezado hoje em dia? Sabe por que as pessoas preferem se juntar a casar? Sabe por que a teologia do Leandro e Leonardo é famosa? Casa separa, separa e casa, nessa gaiola eu não quero entrar. Porque as pessoas
não tem compromisso com suas palavras. Antigamente as pessoas ainda faziam contrato no fio do bigode. O que diziam era lei. Hoje, o ser humano não valoriza suas palavras. Vivemos na era das mídias sociais, onde o que eu posto e se eu não gosto, eu deleto. A gente pensa que palavras, quando são soltas, tem como corrermos atrás e varrermos para debaixo do tapete. E vem o Senhor e diz: eu sou fiel ao que eu cumpro. Tão fiel que há um relato no Antigo Testamento, uma história com Abraão, em que Deus pega o sacrifício que Abraão faz, o pacto que Deus fez, a aliança, ele pega aquele animal que foi sacrificado e Deus manda Abraão partir o animal ao meio. E a presença do Senhor passa pelo meio do sacrifício. Pelas duas bandas do bicho cortado ao meio, era como se Deus estivesse dizendo: se eu não cumprir o que eu prometi, que eu seja partido ao meio como esse animal. Porque quando eu falo, eu cumpro. E Deus prometeu a nós Jesus, e Deus enviou Jesus, e Deus prometeu que todo aquele que nele crê, a boa obra que ele começa, ele termina. Então Zacarias diz: cante essa aliança eterna, cante essa fidelidade de Deus, cante essa segurança da nossa salvação. Sabe como é que Jesus colocou isso? Abre em João 10, verso 27. João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dizendo aqui o seguinte: você não se torna ovelha no dia em que você diz sim, aceito. Você disse sim, aceito, porque antes da fundação do mundo, Deus te escolheu em Jesus e Deus tornou você ovelha. As ovelhas ouvem a voz. Deus é fiel ao pacto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, porque desde a fundação do mundo eu as amei. E como é que você pode dizer que você é uma ovelha de Jesus? Como é que você pode saber se Deus amou você antes da fundação do mundo? Fácil. Se no seu coração começa a borbulhar esse desejo por Deus, essa fome de Deus, esse desejo de entregar sua vida a Deus, essa fé que você começa a ter e de repente você não tinha, saiba você que isso não veio de você, é dom de Deus salvando você. O Senhor deve ser louvado por causa da sua aliança eterna. Foi isso que Zacarias cantou. E é isso que no Natal, principalmente, nós cantamos. Segundo lugar, o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. Porque a aliança eterna de Deus conosco em Cristo, ela deve ser anunciada a todas as pessoas. Veja que Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz dele. E como é que as ovelhas ouvem a voz dele? As ovelhas ouvem a voz dele através daqueles que são enviados a pregar. Como é que elas vão crer? Como é que elas vão seguir se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Então veja que a soberania de Deus na salvação do pecador não é incompatível com a liberdade do homem e com a responsabilidade que os crentes têm de anunciar, porque a única forma de Deus salvar suas ovelhas é através da pregação do Evangelho. E o Senhor então, Ele providenciou que sempre existisse os seus anunciadores. Zacarias, ele compreende a ação de Deus e louva a Deus pela vida do filho que ele teria, João Batista, porque Zacarias entendeu que João Batista seria aquele que prepararia o caminho para a chegada de Jesus. E nesse ponto, todos nós crentes
somos João Batistas. Porque todos nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor para as pessoas. Olha o que Zacarias diz em Lucas 1,76. E você, menino, você, meu filho, que nascerá de minha mulher, semente minha e dela, pela fidelidade de Deus. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, que irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Permitam-me 3 observações aqui. Em primeiro lugar, todos nós que anunciamos o Evangelho da aliança eterna de Deus. O Evangelho é para ser anunciado a todos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas e em todos os lugares. Não cabe a nós decidir onde o Evangelho tem que ser pregado, e nem cabe a nós achar que se Deus já tem as ovelhas dele, então para que pregar? Não, cabe a nós ir pregar. E todos nós que somos chamados a anunciar o Evangelho, todos nós somos profetas. E o que significa ser um profeta, uma profetisa de Deus? Significa o que João faria, conforme palavras de Zacarias. Zacarias diz que esse menino, chamado profeta do Altíssimo, irá adiante do Senhor preparar o caminho. Ele é um profeta do alto. O profeta recebe a mensagem dele do Altíssimo. A mensagem do crente vem do céu. A palavra de Deus não é palavra de homens. Homens e mulheres salvos em Jesus têm uma palavra celestial. E essa palavra eles leem, eles estudam, eles entendem e eles anunciam no poder do Espírito. Eles oram, eles compreendem, porque eles sabem que em essência eles são profetas e profetisas do Senhor. Homens e mulheres da palavra do Altíssimo. Você já se viu assim? Quando você acorda de manhã cedo para o trabalho, peça a Deus para te dar essa consciência: eu sou um homem ou uma mulher que carrega no coração a palavra do Deus Altíssimo. Não tem maior honra do que essa. Não tem maior honra do que ser homem e mulher que com Cristo no coração tem a palavra como mensagem. E os que anunciam o Evangelho da aliança eterna são profetas. Os que anunciam o Evangelho, eles vão à frente, eles precedem o Senhor, eles preparam o caminho para o Senhor. O que significa preparar o caminho para o Senhor? Significa fazer ponte entre a palavra de Deus e o coração das pessoas. Eu e você precedemos a Deus, a gente chega na vida das pessoas e a gente tem responsabilidade de fazer estrada para Cristo entrar naquele coração, fazer ponte para Cristo penetrar aquele coração. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso anunciando, a gente faz isso orando, mas a gente faz isso contextualizando a palavra àquela pessoa. Levando a palavra ao problema daquela pessoa, aplicando a palavra à necessidade dela, mostrando a ela a relevância do que Deus já falou na palavra. Nós preparamos o caminho dessa forma. Por isso que eu sou um defensor ferrenho de versões bíblicas como essa que foi lançada, a nova versão transformadora, a editora Mundo Cristão, versão com linguagem contemporânea, mas fiel ao texto original. Não é paráfrase, mas é uma versão com linguagem de hoje. Para mim está até melhor do que a NVI a propósito. Por quê? Porque fica mais fácil o Espírito de Deus penetrar na medida em que a gente compreende. Então, nós que precedemos o Senhor, nós que preparamos o coração das pessoas para a chegada do Senhor, nós somos homens e mulheres que contextualizam, que aplicam a palavra à vida e à necessidade das pessoas. Em terceiro lugar, os que anunciam o Evangelho se preocupam em salvar e discipular os pecadores.
eles dão ao povo o conhecimento da salvação, conforme diz o verso 77. O que significa dar o conhecimento da salvação? Significa você discipular a pessoa, você ensinar, você viver o Evangelho, modelar o Evangelho, para ela conhecer o Evangelho na sua vida, para ela desejar o Evangelho que ela vê na sua vida, na vida dela. Agora, algo que você não pode esquecer. Eu e você, como João Batistas que somos, nós somos homens e mulheres que vivemos no deserto. Sim, meus irmãos, no deserto. Porque a mensagem que temos para levar é loucura para o mundo que se perde. Nós somos homens e mulheres que não teremos o louvor das multidões, não teremos o louvor das massas. Nós seremos homens e mulheres desprezados, menosprezados, porque eles odeiam o Senhor da mensagem que nós temos. Eles vão dizer que não. Eles vão dizer que acreditam em Deus, eles vão dizer que acreditam em Jesus, mas se você pede a eles para definir Deus e Jesus, eles vão apresentar a você um Deus ou um Jesus totalmente diferente do Deus e do Jesus dos Evangelhos. Porque o Deus do Jesus dos Evangelhos, ou você o ama e o segue pelo que ele se revela nas Escrituras, ou você o odeia. E para você não parecer tão mal assim, alguns criam novas religiões, novas formas de espiritualidade, criam um espírito natalino qualquer. Mas vem João Batista e diz: o dia em que eu e você nos propusermos a ser profetas e profetisas da aliança eterna de Deus, o dia em que eu e vocês vivermos para prepararmos o caminho para que Jesus entre no coração das pessoas, o dia em que eu e vocês decidirmos ser homens e mulheres que evangelizam e discipulam, nós vamos olhar para o lado e vamos descobrir que nós estamos num deserto. Porque estreito é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E aí a gente descobre que a única comunhão que nos é válida e que nos fortalece é a comunhão do povo de Deus na igreja. E a gente precisa da igreja não somente ou não principalmente para entretenimento, mas para a sobrevivência da alma, porque o mundo aí fora é um deserto. Então nós devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor anuncia o Evangelho a nós através dos João Batistas que Ele levanta na história. Então hoje à noite seria bom você parar e fazer um exercício. Quem é que anunciou o Evangelho para você a primeira vez? Porque essa pessoa é motivo de louvor a Deus pela vida dela, na sua vida. Qual foi a igreja? Ou a outra pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: a quem você tem anunciado o Evangelho hoje? Por quê? Porque você precisa ser motivo de louvor a Deus. A sua vida, na vida de quem ouve o Evangelho através de você, a sua vida tem que ser motivo de louvor a Deus na vida daquela pessoa que ouve através de você. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. O Senhor tem que ser louvado pela igreja dele, que é um João Batista em Campinas, Goiânia, Goiás, Brasil e os confins da terra. E em terceiro lugar, Zacarias encerra o cântico dele agora em Mouto Fortíssimo. O Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. O que é o Mouto Fortíssimo? É o máximo da intensidade sonora que se pode obter sem você danificar sua voz ou o instrumento. E Zacarias atinge o máximo. Ele começou forte. Ele anunciou que o Senhor deve ser louvado por causa da aliança eterna. Ele passou para fortíssimo, porque ele disse: o Senhor tem que ser louvado pela existência de homens e mulheres e de igrejas que anunciam o caminho da salvação. E aí ele chega no tom máximo, e ele diz: o Senhor tem que ser louvado pelo alvorecer da esperança. Olha o que diz o texto no verso 68.
E aqui eu leio na Nova Versão Transformadora que diz assim: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Verso 78, graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Zacarias nos ensina que a gente tem que louvar a Deus pelo alvorecer, pelo amanhecer da esperança, pelo raiar da esperança. O alvorecer da esperança é o nascimento de Jesus Cristo. O mundo que jazia em trevas viu uma grande luz em Cristo. E Zacarias nos mostrou aqui, nesse verso 78, 79, Zacarias nos mostrou que sem Cristo nós estávamos todos em trevas. Em Cristo nós éramos cegos, vivíamos num quarto escuro e achávamos que tínhamos todas as luzes do mundo. Sem Cristo nós vivíamos na sombra da morte, perdidos, sem saber por qual caminho seguir, andando em tormenta, ansiosos, buscando cartomantes, buscando signos, buscando profetisas e profetas, charlatões, desesperados em busca de alguém que pudesse ler minha sorte, predizer meu futuro. Sem Cristo nós todos estávamos em trevas, incertos dos caminhos, mas vindo Jesus, raia o sol da esperança, nós fomos iluminados, nós fomos conduzidos a uma nova vida, através de um caminho que agora é um caminho de paz, paz com Deus. Eu começo a desfrutar de paz no coração. Eu consigo chegar em casa no som do silêncio, sem precisar de barulhos, sem precisar de telas ligadas, porque eu consigo sentar ou me deitar em paz com meu Deus. Minha alma sossega. Eu não preciso de um produto novo, de comprar algo, de consumir algo, de comer algo, de beber algo. Por quê? Porque minha alma está sossegada. Eu não preciso pegar a vassoura, sair correndo, varrendo a casa, limpando. Minha alma está sossegada. Mas eu também não deixo a casa catinguda. Quando a alma sossega e eu louvo a Deus, eu pego a vassoura e vou cantando ao Senhor. Quando vem Jesus, Ele raia como o sol da justiça, Ele ilumina, Ele mostra o caminho, Ele mostra o futuro. Quer ver, jovem, por exemplo? O que o mundo diz para você? Hoje à tarde eu estava assistindo, cheguei do almoço, deitei na GNT, aquele programa Que Maravilha, daquele francês lá, esqueci o nome daquilo. Aí ele está ensinando uma menina que quer ser chefe de cozinha, 12 anos de idade. O pai, engenheiro de alimentos, a mãe, engenheira química, o tio da menina, o padrinho da menina, engenheiro químico. E um dia o tio, o padrinho na mesa, pergunta para a menina: o que você quer ser quando crescer? Engenheira? Ela baixa a cabeça. Ela diz: eu quero ser chefe de cozinha. Aí o tio, o pai, a mãe viram para a menina e falam assim: mas isso não dá dinheiro. Irmãos, sem Cristo, a gente vive sob o estigma desse maldito dinheiro. Um cristão, ele escolhe o curso de vestibular, ou pré-vestibular, ele escolhe sua profissão, sua carreira, com base naquilo que ele ou ela entende ser o melhor meio de ele ou ela glorificar a Deus, abençoando pessoas, seres humanos. Ele busca, ou ela busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque eles sabem que todas as coisas vão sendo acrescentadas. Eles não são escravos do dinheiro. Eles não são escravos do status social. Eles não são escravos. Por quê? Porque eles agora seguem o sol da justiça.
Eles entendem que viver significa parecer com Jesus, e parecer com Jesus em palavras, em posturas, na forma como trabalhamos, como somos, a quem servimos. E aí a gente não vai escolher profissão simplesmente porque provavelmente será o meio mais fácil de ganhar dinheiro ou o curso mais fácil de se escolher na faculdade. Não, a gente escolhe a vocação, a profissão, o caminho, o rumo, dizendo: Senhor, o Senhor me fez com esses dons, com esses talentos. De que maneira eu posso entregar minha vida? De que maneira eu vou entregar minha vida para a glória do Senhor e para o bem daqueles a quem eu vou servir com o que o Senhor me deu? Você quer ver como é que isso é importante? Coloque-se agora no papel de um paciente ou de um consumidor. Você chega na fila do supermercado e lá tem aquela atendente da caixa registradora toda mal-humorada, mal olha na sua cara. Mas você chega e tem aquela moça trabalhando, ganhando pouco, mas sorridente, puxando papo, alegre, fazendo tornar-se bom aquele momento seu na fila do mercado. Ela serviu você, mesmo ela não sendo a dona do mercado. Mas o que a gente vê? Crente xingando, crente brigando, essa mulher não anda, a fila não anda. Você entra doente num pronto-socorro, num consultório médico, e aquela pessoa te recebe olhando nos seus olhos, se preocupa com você, toca em você, quer saber o que você tem, quer te ajudar, serve você, abençoa a sua vida. Você sai dali sentindo-se cuidado. Deus não nos chama para ganhar dinheiro, gente. Deus nos chama para servir. Ganhar dinheiro é um plus. Seja muito, seja pouco. Você que me ouve, entenda isso, porque quem vive para o dinheiro, para o status, para o conforto da profissão, torna-se escravo de Mamon. Vem o Senhor, o sol da justiça, Ele raia, Ele ilumina, Ele arranca essas escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a vida como Ele enxerga. E o que é a vida segundo Jesus? A comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. A vida de Jesus é entregar a vida dEle pelos outros. Isso é Natal. Foi para isso que Ele veio. O Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. Nós estamos vivendo um momento de crise sem igual. Dizem até que é a pior crise que a República Brasileira já enfrentou na sua história. Provável que sim. E num momento de crise não existe oportunidade maior para a igreja do que servir. Quando tem um terremoto e destrói tudo no Haiti e os crentes vão lá ajudar, isso é bênção. Você abençoa aquele povo em estado de crise. Não é verdade? Amém pelos que lá foram. Mas quando a gente olha para a nossa nação e vê a nossa nação em estado de crise, em vez de criticarmos e metermos a boca, que tal você se entender como um enviado de Deus para o momento da crise? Para você abençoar as pessoas com a sua paciência, com o seu trabalho, com o seu cuidado, com o seu carinho, com seu tempo, com seus ouvidos, com sua palavra de bênção. Que tal a igreja de Jesus fazer diferença aí num momento de crise como esse, esquecendo um pouquinho do dinheiro e das coisas? Porque, meu povo, vamos ser francos, a gente tem muito mais do que a gente precisa. E nós deveríamos ser gratos, porque o sol da justiça raiou. O sol da justiça nos fez enxergar a vida pelo que a vida deve ser. O sol da justiça arrancou de nós as escamas, nos fez enxergar que nós temos um Senhor e Mestre, que é Jesus Cristo.
E hoje à noite eu estou aqui para chamar você a receber Jesus no coração, celebrar a salvação. Desafio você a receber paz e a direção de Deus. Hoje à noite o Senhor nos chama a cantar com Zacarias, mas o Senhor nos chama a cantar como Zacarias. Cantar pela aliança eterna, a certeza e a segurança da nossa salvação. Cantar porque nós temos quem anuncia o Evangelho, quem prepara o caminho para Cristo entrar no coração das pessoas. Seja você esse farol, essa ponte. E nós devemos cantar pelo alvorecer da esperança, o privilégio de uma nova vida em Jesus Cristo. Benedictus é o cântico de Zacarias. Bendiga ao Senhor. Feche os seus olhos. Ore comigo. Ó Deus, como o nosso coração precisa do prumo do Senhor, do esquadro das Escrituras, do compasso da Tua palavra, da régua da Bíblia. Ó Deus, nós precisamos ter a medida certa conforme o Senhor se nos revela. Ajuda-nos a ser esses homens e mulheres. Ajuda-nos a louvá-lo porque a nossa salvação é garantida, é eterna. Ajuda-nos a louvá-lo porque pessoas chegaram a nós com o Evangelho, e ajuda-nos a ser pessoas que se tornam motivos de louvor para aqueles para quem levaremos o Evangelho. Ajuda-nos a louvá-lo pelo alvorecer, pelo amanhecer do sol da justiça. A louvá-lo pelo privilégio da nova vida em Jesus Cristo. Ó Deus, esse é o Natal. Ajuda-nos a louvá-lo por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.